Imagine a cena. Você olha para o céu noturno, procurando aquela bola prateada que nos acompanha há bilhões de anos, mas ela simplesmente não está lá. Nada. A Lua, nossa eterna guardiã, desapareceu. Sem aviso, sem explicação, como um truque de mágica cósmica. O que aconteceria no dia seguinte se a Lua simplesmente sumisse? É uma pergunta que parece tirada de um filme de ficção científica, mas a ciência nos oferece respostas surpreendentemente concretas e até um pouco assustadoras. Se você é fã de cenários hipotéticos que nos fazem pensar sobre a fragilidade do nosso planeta, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma de nossas investigações cósmicas. Para desvendar esse mistério do sumiço lunar, precisamos entender primeiro o papel fundamental que a Lua desempenha em nossa existência. Ela não é apenas um adorno no céu, é uma peça-chave na engrenagem que mantém a Terra funcionando como a conhecemos. O primeiro e mais óbvio impacto de sua ausência seria nas marés. Já percebeu como o nível do mar sobe e desce regularmente? Isso se deve principalmente à força gravitacional da Lua. A gravidade lunar puxa a água dos oceanos em direção a ela, criando protuberâncias em ambos os lados da Terra, as marés altas. Sem a Lua, essa força dominante desapareceria. As marés não cessariam por completo, pois o Sol também exerce uma influência gravitacional, mas elas seriam drasticamente reduzidas, talvez a 1/3 ou metade de sua altura atual. Imagine a confusão nos ecossistemas costeiros. Áreas que antes eram submersas agora estariam permanentemente expostas, e outras que eram expostas, agora submersas. Isso desestabilizaria a vida marinha, afetando desde pequenos organismos até grandes predadores. Pense nos caranguejos, ostras e algas que dependem do ciclo das marés para sua sobrevivência e reprodução. É um efeito cascata que começaria a se desenrolar imediatamente. Mas os efeitos da ausência lunar vão muito além das marés. A Lua atua como um estabilizador do eixo de rotação da Terra. Nosso planeta gira como um peão, e a Lua é como um contrapeso que mantém a Terra estável. Sem ela, o eixo da Terra começaria a oscilar de forma muito mais drástica e imprevisível. O que isso significa na prática? Significa que as estações do ano, que hoje são relativamente estáveis, se tornariam caóticas. Poderíamos ter verões escaldantes seguidos por invernos glaciais na mesma região, ou o clima poderia mudar abruptamente de um dia para o outro. Regiões tropicais poderiam congelar e desertos poderiam se tornar florestas úmidas. Essa instabilidade climática teria consequências catastróficas para a agricultura e, consequentemente, para a alimentação da população global. Como vamos cultivar alimentos se o clima é completamente imprevisível? É uma ameaça direta à nossa civilização. E não para por aí. A rotação da Terra também seria afetada. A Lua tem um efeito de freio na rotação do nosso planeta, fazendo com que os dias se tornem ligeiramente mais longos ao longo de milhões de anos. Se a Lua sumisse, esse freio seria removido. Embora não sentiríamos uma mudança imediata na duração do dia, ao longo de milênios, a rotação da Terra poderia acelerar ou desacelerar de maneiras imprevisíveis, alterando ainda mais o clima e as condições de vida. Além disso, a ausência da Lua implicaria em noites muito mais escuras. Sem o brilho lunar para refletir a luz do Sol, as noites seriam dominadas apenas pelo brilho distante das estrelas. Para muitos animais noturnos, que dependem da luz da Lua para caçar ou se guiar, isso seria um desastre. A vida noturna seria completamente reconfigurada e muitas espécies poderiam ser levadas à extinção. Imagine um mundo onde a noite é tão escura que a visibilidade é quase zero, exceto pela luz artificial das cidades. Outro ponto crucial é o impacto na exploração espacial e na nossa própria percepção do universo. A Lua tem sido um trampolim para a exploração espacial, um laboratório natural para testar tecnologias e um objeto de estudo fundamental para entender a formação do nosso sistema solar. Sem ela, nosso entendimento do espaço e as futuras missões seriam drasticamente alterados. Além disso, a Lua tem um profundo significado cultural e psicológico para a humanidade.
Ela inspirou poetas, artistas, cientistas e sonhadores por toda a história. Sua ausência deixaria um vazio não apenas no céu, mas também na nossa psique coletiva. Como a humanidade reagiria a uma mudança tão fundamental na paisagem cósmica que consideramos imutável? O choque psicológico seria imenso, um lembrete constante da fragilidade da nossa existência e da nossa dependência de fatores externos. Então, vamos recapitular os efeitos no dia seguinte, em uma linha do tempo clara. No momento exato do sumiço, a atração gravitacional da Lua deixaria de existir. Isso significa que as marés, que estavam naquele exato instante sendo influenciadas pela Lua, começariam a recuar de forma não natural ou a se estabilizar em um nível intermediário. Em questão de horas, a altura das marés seria drasticamente reduzida, com as marés altas sendo muito mais baixas e as marés baixas um pouco mais altas do que o normal, mas sem a variação extrema que conhecemos. Pense em portos e docas que dependem das marés para operar, ou em embarcações que encalhariam em águas rasas. A navegação costeira seria um caos. Em poucas horas também, começaríamos a notar a diferença na iluminação noturna. A noite seria mais escura do que jamais vimos, a menos que houvesse uma forte poluição luminosa urbana ou uma noite de céu limpo com muitas estrelas. Para quem vive em áreas rurais ou em meio à natureza, a escuridão seria quase absoluta, um breu que nunca experimentamos. Nos dias e semanas seguintes, os efeitos começariam a se aprofundar. A instabilidade do eixo da Terra, embora não fosse perceptível imediatamente, iniciaria um lento e inexorável processo de mudança. Os cientistas preveem que, sem a Lua, o eixo da Terra poderia oscilar em ângulos muito maiores, levando a mudanças climáticas extremas ao longo de milhares de anos. No entanto, os primeiros sinais dessa instabilidade poderiam ser percebidos em padrões climáticos mais erráticos, como mudanças mais bruscas de temperatura ou eventos climáticos extremos mais frequentes. A vida marinha, especialmente nas zonas entre marés, começaria a sofrer. Organismos adaptados a ciclos de inundação e exposição seriam severamente afetados, levando a mortandades, em massa, e a desestruturação de ecossistemas costeiros. Pequenos animais que servem de alimento para outros maiores desapareceriam, e a cadeia alimentar marinha seria abalada. A verdade é que a Lua é muito mais do que um satélite natural. É uma parte intrínseca do nosso planeta, um parceiro cósmico que moldou a Terra e a vida nela. Sua ausência seria um evento de proporções bíblicas, desencadeando uma série de reações em cadeia que alterariam fundamentalmente o nosso mundo. Desde as marés até o clima, passando pela vida animal e pela própria estabilidade do nosso planeta, tudo seria afetado. A pergunta, e se a Lua simplesmente desaparecesse da noite para o dia, nos lembra da delicada interconexão de todos os elementos do nosso sistema solar e da importância de cada um deles. É um lembrete poderoso de que o universo é um ecossistema gigante e que a remoção de uma única peça pode ter consequências inimagináveis. Afinal, a Lua é uma presença constante em nossas vidas, um farol na escuridão, um símbolo de romance e mistério. Sua ausência seria um vazio literal e metafórico, um lembrete de que aquilo que consideramos garantido pode, em um piscar de olhos cósmico, desaparecer. Refletir sobre cenários como este nos ajuda a valorizar a complexidade e a beleza do nosso lar planetário, e a entender melhor as leis da física que governam tudo ao nosso redor. Se você gostou de desvendar este mistério cósmico e de imaginar um mundo sem a Lua, deixe seu like, compartilhe este vídeo com seus amigos e comente abaixo qual outro cenário impossível você gostaria que o mundo curioso e se investigasse. Sua curiosidade é o nosso combustível para continuar explorando os limites do conhecimento.